A oliveira é uma coisa bastante mística, bastante interessante, e eu acabei me apaixonando pela oliveira e pela árvore da oliveira e estudando esse processo todo, não só na parte da própria planta ou do que ela pode oferecer pelo ser humano, mas também da parte mística que ela oferece. Não é? Mística. Mística porque nós conhecemos aquela passagem de Noé, onde ele solta a pomba e depois do dilúvio a pomba volta com um raminho das oliveiras, em uma das vezes. E também porque foi aquele momento em que Jesus meditou no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser crucificado. Eu trouxe mudas do mundo todo. Aqui nós temos um plantel genético que é único no Brasil. Então aqui nessa rua, por exemplo, nós temos mudas da Tunísia. Né? Nessa rua paralela eu já tenho mudas que vieram de Israel, da qualidade Coronei. Nessa outra rua nós temos mudas que vieram do Líbano. Né? Na outra rua são mudas que vieram da Itália. Existem mais de 200 qualidades de oliveiras diferentes e ela se adapta a solos diferenciados, então ela pode ter diferença sim, pode ter um crescimento maior, mais longo, etc. e tal. Quanto à azeitona em si, não, a azeitona sempre vai ser a mesma, a azeitona sempre verdinha, com o tempo ela amadurece, com o tempo ela vai escurecer, ela pode ser utilizada para prato, para mesa, ou ela pode ser utilizada para a extração do azeite. O gosto da oliveira difere em função do solo. Obviamente que o solo ela tem uma importância muito grande no processo todo e o clima. Não é? É muito parecido, entre aspas, com o processo da uva, tá? Da videira. O solo, a característica. Você tem, por exemplo, uma uva Merlot, ela vai ser Merlot em qualquer lugar, mas existem características peculiares. Assim é a oliveira também. O meu trabalho é um trabalho único, inédito, que é a utilização das folhas para o uso da saúde realmente. As folhas elas são extremamente ricas em antioxidantes, que, por exemplo, para a gente ter uma ideia, as folhas de oliveira são 300 vezes mais potentes que o chá verde, com uma grande vantagem. O chá verde tem cafeína e a folha de oliveira é isenta de cafeína. Né? Então ela é muito mais rica em nutrientes, muito mais rica em fibras, porque a lógica mais ou menos é o seguinte: por que uma árvore dura 3.000 e tantos anos? Porque o sistema imunológico dela é perfeito, porque ela sabe trabalhar com esse sistema imunológico. Então a ideia de você estar consumindo essa folha, seja em cápsula, seja em chá, seja ela entre nutrientes, é porque você de repente pode estar extraindo esses princípios ativos para o seu sistema orgânico, para a sua célula animal. Ela melhora a pele, ela melhora o cansaço, a fadiga crônica. Existe um estudo do professor Bach, Florais de Bach, que ele indica no floral que existe o olive, que é para estafa mental. E realmente, se você estiver cansado, depressivo, esgotado, a folha de oliveira ela é um recurso fantástico para a saúde. Tanto é verdade isso que antigamente existe uma bula de Tibério. Bula é uma determinação, é um tipo de uma carta, onde Tibério, na Roma Antiga, para as legiões, os romanos, para aqueles soldados, quando eles iam à guerra para expandir o Império Romano, eles recebiam determinadas orientações. Uma dessas orientações, está escrito por ele, diz o seguinte: se você, soldado, for ferido ou receber um corte,
procure a primeira árvore de oliva, colha suas folhas, macere as folhas e coloque sobre o ferimento. Então o que significa isso? Que a folha já naquela época era conhecida como um poderoso antioxidante, como um poderoso anti-inflamatório. E as pesquisas mais recentes mostram que, na verdade, a folha de oliveira tem um poder bactericida fenomenal. Existe um estudo da The Fisher Development da Califórnia mostrando que em 6 horas várias cepas de muitas bactérias, Escherichia coli, por exemplo, em 6 horas elas se inativaram. Então, esse trabalho é um trabalho que eu venho pesquisando e estudando realmente há muito tempo, e isso já é comprovado milenarmente, né? A gente só fica sabendo das coisas porque a humanidade vai ampliando o seu sistema de pesquisa e de estudo.